Olá, meus queridos amigos do Lar do Amor. Esse farol de luz a guiar o nosso barquinho com paz, amor e carinho. Esse é o Evangelho no Lar. E o que é o Evangelho no Lar? É uma reunião semanal em família com o objetivo de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, facilitando assim a compreensão e a vivência dos ensinamentos de Jesus. Quando o Evangelho no Lar é praticado fielmente à data e o horário semanal estabelecidos, são atraídos para o convívio doméstico espíritos superiores que orientam e amparam, estimulam e protegem a todos. Um pouco de água limpa pode ser colocado em um recipiente antes do início do Evangelho no Lar. Pode ser um vasilhame para todos ou um copo para cada participante. Durante as vibrações, a água será magnetizada pela espiritualidade, que coloca nela fluidos benéficos e necessários aos participantes. Para iniciar, nós vamos fazer aqui a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. O Evangelho no Lar hoje trata do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, no Instruções dos Espíritos, itens 14 e 15. Lembrando que é um capítulo que fala de amor. Então, começando no item 14, nós temos: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus nos deu a todos. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes o perdão e comiseração, pois, as mais das verdades das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que ao mundo nem sequer como faltas leves é considerado, não é? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas.
Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de modo que as suas inclinações sejam afins, com o local em que estiverem. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável. Deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é para cada um desses seres a morte que lhe infligem. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo. A gente não vai conseguir fazer o mesmo que Jesus. Pelo menos, nesse momento, a gente ainda pode orar, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda lhe haja de passar na terra, pois ele será tocado pelo arrependimento se orardes com fé. É também vosso próximo, como o melhor dos homens, sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Isabel de França, de 1862. A seguir vem o item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Em que os espíritos amigos nos orientam. Acha-se em perigo de morte um homem, para salvar tem outro homem que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave essa é naturalmente exposta ao Espírito, e responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é saber se deve se expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, meus irmãos. Socorre-se um inimigo, deve-se socorrer, portanto, o inimigo da sociedade, um malfeitor também, em suma. Julgais que somente a morte que em tal caso se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda sua vida passada. Imaginei com efeito que, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o da sua condenação, e talvez um homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará, ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis à voz do coração que diz: pode salvá-lo, salva-o. Também é uma mensagem do item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. É importante lembrar uma mensagem que uma vez Chico nos disse. Dentro desse caminho, Chico disse a seguinte orientação de Emmanuel. Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Isso porque não existe aquele que é desprovido
de sombras íntimas, de encrencas internas. Sob o ponto de vista da lei de Deus, não há um de nós que não seja um criminoso. A gente se alimentando de maneira pouco saudável, nos tornamos criminosos. Consumindo alimentos que são frutos, alimentos ou produtos que são frutos de escravidão, de dor, de morte. Fumamos, bebemos, né, em excesso, conta alguma mentira, desejamos alguém que seja comprometido, mesmo que ainda em pensamento, é agressivo no trânsito, em casa ou no trabalho, desejamos o mal de alguém, não conseguimos perdoar algum evento ou pessoa. Como se pode perceber, sob o olhar do amor divino, não há quem de nós não seja devedor na terra. Mesmo que esses crimes não sejam passíveis ainda de alguma punição pela lei dos homens, mas em relação à lei maior, né, de Deus, lei de amor, nós sabemos que somos devedores. A todos nós é chegado o perdão, para eles e para nós, para os que a gente chama de criminosos e para nós. Quem está hoje na situação de cometer um crime será perdoado e terá a chance de reparação, assim como para nós, que fatalmente cometemos as nossas falhas perante as leis de amor de Deus e temos também a oportunidade abençoada de reparação. Quem comete erro mais grave? A falta em si cometida pelo nosso irmão que chamamos criminosos ou o nosso julgamento, mesmo após conhecermos as leis de amor divinas, não é? Não existe acaso. Se hoje estamos aqui, nos encontramos submetidos à convivência com todas essas dificuldades, é porque elas representam para nós aprendizado e reparos necessários. A medida que aplicamos aos outros será aplicada a nós. Existem tantas coisas gravíssimas que são feitas por nós ainda, uns contra os outros, e que a justiça do homem não pega, como nos disse o texto acima. Quantas palavras ríspidas, muitas vezes, da nossa boca, não é, meus amigos? Sai a ruína do outro, mas principalmente, sem dúvida, sai a nossa própria ruína. Emmanuel nos exorta, em um texto do livro Esperança e Compaixão, que começa com a mensagem de Jesus: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. É um texto, uma mensagem de Jesus, está em Lucas, no capítulo 6, versículo 37. E Emmanuel, nesse livro da Esperança, que fala sobre compaixão, ele nos alerta que todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, a gente deve voltar sim o nosso pensamento e ação, sempre tocados por simpatia. Recordemos Jesus, que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos, e certos de que todos nós, pela extensão das nossas próprias fraquezas, não conseguimos, em verdade, saber em que obstáculos do caminho nossos pés ainda tropeçarão, né? E Hamed também, no livro As Dores da Alma, no capítulo Rigidez, nos exorta que tudo o que fazemos está relacionado à nossa idade astral e que, portanto, fazemos o que de melhor podemos fazer, porque vamos atingindo o conhecimento de maneira gradativa. A gente faz hoje o que tem ainda de convicção dentro da gente. Isso representa, obviamente, um grande auxílio de compreensão e também uma grande responsabilidade. Auxílio de compreensão, porque nos ajuda a vislumbrar o que chamamos de criminosos como alguém ainda equivocado, ainda enganado, ainda numa idade astral bastante jovem, né? Bastante ainda necessário, que ainda é necessário crescimento, elucidação, que ainda vai alcançar o entendimento das leis de Deus. E para nós, grande responsabilidade, pois nos chama a agir de acordo com essa consciência já despertada que temos. E para finalizar aqui a nossa reflexão do nosso Evangelho no Lar, eu faço aqui conto o caso
que está no livro Pontos e Contos de Humberto de Campos, chamado Consciências, e que nos diz o seguinte: o rei Tajuan, do Iêmen, numa audiência rotineira, foram trazidos a ele 5 malfeitores que lhe haviam requerido proteção e misericórdia. Seguido, de guardas vigilantes, ele se aproximou do primeiro, que pediu em lágrimas, beijando os pés do rei. Perdão, ó rei, eu juro pelo Altíssimo que não matei com intenção. Eu comecei a discutir com o ladrão dos meus cavalos e, com a cabeça turva pela raiva, rolei com ele no chão e terminei, infelizmente, matando o gatuno. Piedade para mim, que não tive força para governar o coração. Só agora na prisão ouvi a palavra de um homem que repetia as lições do profeta. Só agora compreendo que errei. O soberano, então, ouvindo aquela declaração, pede, então, que o vizir que o acompanha levasse aquele homem a um médico e que ele fosse julgado com indulgência depois do tratamento recebido pelo médico. Adiantou-se sobre o segundo, e o segundo também disse: glorificado seja Alá em vossa presença, ó Rei generoso. Por favor, tenha pena de mim, eu sou ignorante e mau. Jamais pude ler uma frase dos sagrados preceitos e somente agora, depois de embriagar-me e espancar meu pai inconscientemente, é que vim a saber que o homem não deve crescer como as bestas do campo. O rei, compassivo, pediu então que aquele homem fosse admitido à escola e que recebesse então as orientações. O terceiro então pediu: clemência para mim, ó representante de Alá, sou analfabeto desde a infância. Trabalho no mercado para sustentar meus avós paralíticos. Observo que cometi uma falha contra vários negociantes, pois acabei roubando os lucros e não hesitei em seguir os maus exemplos. Por favor, juro pela memória de meus pais que não sabia o que estava fazendo. Tajuan, o rei, complacente, recomendou que medidas para o desventurado fossem, então, uma orientação, que ele recebesse lições de um guia espiritual. O quarto, então, se abeirou do rei e disse: perdão, ó rei justo, assaltei a casa do avarento Aquibar porque não mais suportava a penúria. Tenho mulher e 9 filhos, famintos e enfermos. Eu sou um cão abatido pelo sofrimento. Cresci na areia sem ninguém que me quisesse. Sei que Alá existe porque é impossível que haja sol e caia chuva sem um pai que nos olhe dos céus. Mas nunca aprendi a soletrar o nome do Eterno. Extremamente comovido, Tajuan solicitou ao seu ministro que fosse, então, socorrer imediatamente aquela choupana infeliz e ordenou que o mestre instruísse nos deveres do homem de bem, aquele, então, que a falta subisse em mais ampla consideração dos juízes. Por último, finalmente, aproximou-se um homem muito arrogante, de porte orgulhoso, que fez uma reverência ao rei com muito estilo e solicitou: ó sapientíssimo rei, peço a vossa benevolência para mim, que tive a desventura de furtar um adereço de brilhantes na festa de Joanã ben Quisma, aquele judeu rico e preguiçoso, conhecido inimigo da nossa raça. Conheço as leis que nos regem e acato os ensinamentos do profeta, mas não pude resistir à tentação de levar comigo uma joia do usuário que as possui aos montes. Benevolência, ó rei Tajuan, rogo pela sua benevolência. O soberano, porém, franziu a testa, contrariado, e com o assombro de todos os presentes, determinou que o árabe culto recebesse atado a um poste 36 chibatadas ali mesmo diante de seus olhos, para em seguida ser trancafiado no cárcere por 2 anos. Pede pela glória de Alá,
rei sábio, exclamou o confundido vizir, cuja autoridade se rogar auxílio para o distinto acusado. Como posso interpretar o seu julgamento? Destes medicação a um criminoso, escola a um ébrio e socorro material e moral a 2 ladrões? E indicais pena assim tão cruel a um filho do vosso povo que venera o profeta unicamente pelo fato de haver desaparecido uma joia dos tesouros de um agiota desprezível? Por isso mesmo, ó vizir, por isso mesmo, disse o rei, então, desacatado, por saber tanto, é muito mais responsável. Os 4 primeiros eram ignorantes, e todos os ignorantes são infelizes, mas o 5º é culpado. É um homem finamente instruído e sabe perfeitamente o que deve fazer. Há quem afirme que nós, os que nos fizemos espíritas, encarnados ou desencarnados, sofremos mais que os nossos semelhantes, carregando aparentemente cruzes mais pesadas. No entanto, nós, os espíritas, conhecemos as leis que nos governam os destinos e, por essa razão, mais responsáveis somos pelos nossos atos. É uma mensagem bastante bonita e eu encerro aqui com a prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Coletâneas de Preces, é a prece de número 69, que começa aqui com o prefácio de número 69, por um criminoso. E o prefácio diz: se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque mais lhes serão necessárias do que aqueles que santamente viveram. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis, quando um homem haja praticado tal ou tal erro, fora prejulgar a justiça do Altíssimo. A prece, então, é a seguinte: Senhor, Deus de misericórdia, não repilas esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua, se o remorso não lhe penetrou o coração. Tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento merecer de ti acolhimento benévolo e abrandar os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas ações más numa nova existência e dar-lhe forças para não sucumbir nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tem piedade dele. Paz e bens, meus amigos.